O que deve acontecer com Dubai quando o petróleo finalmente acabar? Aqui do Mário. Na verdade, para Dubai, o petróleo já praticamente acabou. O PIB, as últimas estatísticas que eu consegui encontrar sobre o petróleo no PIB de Dubai é de menos de 2%. Então já houve uma forte diversificação para o turismo, como um centro financeiro da região, como um hub portuário e aeroportuário no Oriente Médio, com uma zona franca, especialmente nos portos, o porto de Jebel Ali, que é enorme. O que mais? No setor da própria construção civil, tem seus momentos, seus ciclos, seus momentos de bolha ou de excessos, mas ainda assim, o petróleo já não é a principal fonte de receita para o Emirado. Coisa que diverge quando a gente olha para Abu Dhabi, onde sim a principal fonte ainda é o petróleo e as reservas lá são enormes, mas não é mais o caso de Dubai. Então, o petróleo, para todos os fins práticos, o petróleo em Dubai já acabou. Por que se mede endividamento de países por dívida PIB e não dívida arrecadação? É uma boa pergunta, mas eu diria que as análises são complementares. Normalmente é dívida PIB porque um governo ele tem poder arrecadatório sobre a economia de um país. Então, se a produção de um país aumenta, se a atividade econômica está crescendo, isso significa que o poder arrecadatório do governo é maior. Por isso a comparação normalmente é do déficit sobre PIB, dívida sobre PIB, porque o seu mercado, o que chama de o TAM, que é o Total Addressable Market, digamos assim, que é o mercado endereçável total, o mercado abordável total de um governo, é toda a economia do país. Então ele consegue aumentar a sua arrecadação se a economia crescer. Mas eu diria que é fundamental também comparar a dívida com a arrecadação, até para ter uma noção do quanto que a dívida e o serviço da dívida pesa na arrecadação tributária. Então são complementares as análises, mas servem propósitos ligeiramente distintos. Um é para entender o tamanho do poder arrecadatório do governo e outro para entender a situação financeira e a arrecadação e a dívida sobre a arrecadação efetiva de um governo. Quais instrumentos temos para definir a visão macro, fora as notícias e dados econômicos? Esses são os principais, entender os indicadores econômicos, é aí que você consegue medir a saúde da economia de um país, entender as intenções de um governo, a política econômica e a visão de mundo de quem está tomando decisão, porque aí você pode também prognosticar o rumo da economia. Outra forma importante, e eu sempre friso esse ponto, é você mesmo estar exposto à economia, trabalhando, produzindo, investindo como empreendedor, perceber os sinais que você vê na rua, os shoppings estão cheios, os aeroportos estão superlotados, os restaurantes estão cheios ou não, estão vazios, as estradas, enfim, tem várias formas de você perceber a pujança ou a depressão econômica simplesmente pelo olhar, pelo sentido. Então, eu diria que tudo faz parte da análise macro e é preciso utilizar todos esses instrumentos para chegar a uma análise mais definitiva, mais rigorosa e mais completa da economia de um país. Até por sinal, falando disso, no meu caso, foi principalmente os sentidos, chegando em Dubai em 2008, entendendo a economia, percebendo alguns sinais e situações que eu nunca tinha visto em nenhum outro local do planeta, em nenhuma outra, nada nem parecido, que me fez intuir que aquilo não era natural ou sustentável. E aí você vai em busca de respostas, mas é importante circular, falar com pessoas, conversar com as pessoas, conversar com o taxista, conversar com o dono de restaurante, conversar com o lojista, conversar com o dono de fábrica, conversar com um pequeno comércio, conversar com trabalhadores, enfim, conversar com as pessoas. É muito bom que você vai pegando uma sensibilidade do termômetro da economia.